dia, queridos alunos. Hoje vamos para a nossa aula do dia 31 de março, né, da aula da próxima terça-feira. Nessa aula vocês vão seguir aqui o que está no AVA, vamos continuar tendo a aula aqui pelo AVA, né, até a gente voltar dessa paralisação. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que todas as dúvidas que vocês tiverem, qualquer questão, vocês devem postar aqui no fórum. Não é para ficar enviando mensagem para mim no WhatsApp, no Instagram, não. Vocês devem enviar aqui no fórum, principalmente dúvidas sobre a aula, questão de não estar conseguindo postar essas coisas, ok? Até porque a dúvida de vocês pode ser a dúvida de alguém. Essa aula a gente vai ter um material extra aqui, que vai ser um vídeo muito interessante daqui do YouTube, que explica certinho como fazer os cálculos de maneira prática, tá? Então vocês devem vir aqui, assistir esse vídeo, além da aula que eu vou dar para vocês agora, tá joia? Esse vídeo aqui é muito bom, bem fácil para vocês aprenderem os cálculos que a gente vai precisar. E um outro material extra que vai estar aqui disponível para vocês é esse material aqui, que é um exemplo prático também que eu resolvi para vocês. Um experimento conduzindo o DIC, com 7 experimentos, 3 repetições, é que eu faço todos os cálculos para vocês, todas as somas de quadrados que a gente vai ver na aula de hoje, tá? E também como que se deve concluir um exercício de análise de variância, tá? Como é a forma correta de concluir, de fazer as conclusões, conforme vocês vão fazer também na atividade avaliativa dessa aula, ok? Então, essa aula de hoje a gente vai fazer a análise de variância, que é a mesma coisa que a nova, de um delineamento inteiramente casualizado, ok? Então, vamos ver como fazer uma análise de variância para um delineamento inteiramente casualizado. Então, aqui nós vamos ter, por exemplo, um número de tratamentos. Lembra que eu falei para vocês na aula que I é o número de tratamentos. Vamos ter as repetições, que é denominado por J. E aqui os totais de cada um. E aqui o G, que é super importante, que é o total de tudo. Então, você vai ter que saber quantos tratamentos você tem, quantas repetições, vai somar tudo e vai dar esse G aqui, que é a soma de tudo. Primeiras coisas, para a obtenção da análise de variância, a soma de quadrados. Tem três somas de quadrados, né? 3. Soma de quadrado total, soma de quadrado do tratamento e soma de quadrado do resíduo. Essas fórmulas aqui, de primeira mão assim, vocês podem achar super difícil. Mas vocês vão ver nos exemplos que não é esse bicho de 7 cabeças. Então, soma de quadrado total é a soma de todos os dados elevado ao quadrado, diminuído da correção geral, que a correção geral é essa fórmula aqui. Lembra o G que eu falei que é a soma de tudo aqui? Então, é esse G elevado ao quadrado dividido pela soma do número de tratamentos vezes o número de repetições. A soma de quadrado de tratamento vai ser o total de cada tratamento. Então, tratamento 1, o total dele aqui, o tratamento 2, o total dele aqui, o tratamento 3, o total dele aqui, elevado ao quadrado, dividido pelo número de repetições que tiver, menos o coeficiente de correção. E a soma de quadrado do resíduo vai ser a soma de quadrado total que você achou, menos a soma de quadrado do tratamento, ok? Isso vai ser a soma do quadrado dos resíduos, tá? O quadro de análise de variância, no exercício que eu pedi para vocês vão ter que fazer esse quadro de análise da variância. Então, a gente vai ter, para o DIC, quais são as causas de variação, ou os fatores de variação. É só o tratamento, o resíduo e o total, né? Não tem bloco, não tem linha, não tem coluna. Aí vocês vão calcular os graus de liberdades, que a gente já aprendeu nas aulas anteriores, a soma de quadrados usando aquelas fórmulas que a gente viu ali anteriormente, o quadrado médio, que nada mais é do que a soma de quadrado que você encontrou, menos o grau de liberdade de cada fator de variação, e o F calculado, que é a divisão do quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. Hipóteses, lembra que a gente falou das hipóteses? Então, H0, quando os tratamentos são iguais, e H1, quando pelo menos um valor dos tratamentos diferem entre eles. Então, H0, quando todos os médios do tratamento ou todos os tratamentos são iguais, e H1, ou hipótese alternativa, quando pelo menos um tratamento varia do outro. O teste de F. O que é o teste de F? O teste de F é a conclusão de uma análise de variância, sempre é feita pelo teste de F. Então, a gente vai ter um F calculado, que é esse F aqui que a gente encontra,
e um F tabelado, que é a partir da tabela de F. Essa tabela de F eu vou disponibilizar para vocês, é uma tabela de F e a gente vai trabalhar só com o F a 5%. Como que é essa tabela de F, professor? Então a gente vai lá na tabela de F a 5%. Então a gente tem aqui a tabela de F, ok? Então, naquele exemplo ali, a gente vai ver que V1 é o número de graus de liberdade do tratamento. Aqui, ó, grau de liberdade do tratamento vai ser a coluna horizontal, tá? E grau de liberdade do resíduo é a coluna vertical. Então, para você achar o valor de F, naquele exemplo que a gente estava ali, né, a gente tinha quantos tratamentos? Vamos supor que a gente tinha um grau de liberdade de tratamento de 3, então seriam 4 tratamentos, seriam 3 graus de liberdade, correto? E um grau de liberdade do resíduo a gente vai pôr aí um 5. Então nós íamos achar um F de 5,41, ok? Isso eu vou ensinar para vocês mais para frente, é com a prática que se pega. Tá joia? Voltando lá para a aula. Então, se a gente tiver um F calculado menor que o F tabelado, a gente aceita H0, ou seja, não há média diferença, não há tratamento diferente. Agora, se o F calculado for maior que o F tabelado, rejeita H0, então o experimento é significativo ao nível de significância de 5%. Existe também experimentos com 1% de nível de significância, mas a gente só vai trabalhar por enquanto com 5%, nem precisa ver esse de 1%, tá bom? Outra análise que a gente vai precisar fazer é o coeficiente de variação, determina a precisão ou confiabilidade de um experimento. Lembra que eu já tinha falado sobre isso na aula. Como que a gente calcula o coeficiente de variação? É a raiz do quadrado médio do resíduo dividido pela média desse experimento vezes 100. A média é a média normal, você vai somar tudo e dividir pela quantidade que tem, tá? E você vai achar o coeficiente de variação. Existem algumas classificações para esse coeficiente de variação. Então, o coeficiente de variação baixo é aquele inferior a 10%, médio entre 10% e 20%, alto entre 20% e 30% e muito alto 30%. Quanto maior o coeficiente de variação, menor ou menos preciso é o seu experimento. Lembra que eu havia comentado. Então, a gente deseja um coeficiente de variação baixo para o nosso experimento ser preciso ou para ter confiabilidade. Lembra da aula passada que eu falei. Aqui é um exemplo que a gente tem. Então, foi feito um experimento com 5 cultivares de mandioca, ok? E cada uma com 5 repetições. Então, a gente tem 5 cultivares de mandioca, a gente fez um croquis, jogou lá os cultivares de mandioca ao acaso, né, sem nada. Então, Y1, 3, Y1, 2, Y1, Y1, 4 e Y1, 5. Então, o que é? É tratamento 1, repetição 1, 2, 3, 4, 5, como vocês já fizeram, já aprenderam a fazer o croquis. Aqui já é o croquis, mas aí, tá vendo o Y1, 3, mas com o valor dele, que é a produção em toneladas por hectare de cada parcela. Beleza? Como que vai fazer a coleta de dados de tubulação? Então a gente tem quantos tratamentos? Tem 1, 2, 3, 4, 5. São 5 cultivares de mandioca. Quantas repetições? 5 também. Então a gente vai ter 5 repetições, que foram feitas aqui 5 repetições. Tá vendo? Vermelho tem 5, que são 5 repetições da cultivar 1. Então, 5 repetições. Então a gente tem aquele quadro, então cada total de cada tratamento vai ser aqui no final. E o G é o total de tudo. Beleza? Então, como que vai ficar essa tabela? Então, a gente vai pegar cada valor, então 38,9 toneladas por hectare, do IAC5, 25,4, tudo. Essa do tratamento 1, em cada repetição, sua produção por hectare. Do tratamento 2, com a sua produção em cada repetição. E assim por diante. E aqui o total de cada tratamento e aqui aquele G que eu falei para vocês, que é o total de tudo. Se você pegar e somar tudo aqui, vai dar esse 856, que é o total. Para facilitar, você já faz o total de cada tratamento. Então, tratamento 1 nas 5 repetições, 139,6 e assim por diante. E as hipóteses que desejamos testar. Então, H0, as variedades de mandioca testadas não diferem entre si quanto à produção. E H1, as variedades de mandioca testadas diferem entre si quanto à produção. Se apenas uma diferir das outras, já é H1, ok? Próximo. Obtenção da nova. Então, a primeira coisa que a gente fazer é achar o C, ou o fator de correção. Esse fator de correção a gente viu que é o total, então vai pegar todos esses dados aqui,
somados e elevar ao quadrado. Ele já está aqui, 856 ao quadrado. Dividido por número de tratamento vezes o número de repetição. O número de tratamento são 5 cultivares de mandioca e 5 repetições. Então a gente vai achar aqui o valor do C. Soma de quadrados totais é o primeiro passo. O que é a soma de quadrado total? Soma de quadrado total é pegar cada um desses, 38,9 mais 25,4 mais 20,3 mais 25,7 mais 29,3 mais 20,9 mais 26,2 até o 56,4. Todos esses dados ao quadrado, então 38,9 ao quadrado, 20,9 ao quadrado, 25,8, todos esses daqui, todos os dados ao quadrado, e diminuir do valor de C ou do fator de correção que você achou anteriormente. Esse é a soma de quadrado total, ok? Não divide em nada. A soma de quadrado de tratamentos é nada mais do que a soma do total de cada tratamento dividido pelo número de repetição. Então você vai pegar 139,6 ao quadrado, 136,4 ao quadrado, 130,1 ao quadrado, 202,9 ao quadrado, 247,2 ao quadrado, dividido pelo número de repetição. Quantas repetições tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então essa é a soma de quadrado, soma do quadrado dos tratamentos. Ok? Menos o fator de correção. Tudo tem diminuído o fator de correção. A soma de quadrado do resíduo é pegar o total que você achou, menos a soma de quadrado do tratamento, e você vai achar a soma de quadrado do resíduo. Tá joia? Então, soma de quadrado total e soma de quadrado do tratamento, você diminui do fator de correção. A soma de quadrado total você não divide de nada, é todos os dados ao quadrado. A soma de quadrado do tratamento é o total de cada tratamento nas suas repetições dividido pelo número de repetição. É o total, tá? Então, todos isso daí divide por 5. E vai menos o fator de correção. Os quadrados médios. O quadrado médio é a soma de quadrado. O quadrado médio do tratamento é a soma de quadrado do tratamento dividido pelo grau de liberdade do tratamento. E o quadrado médio do resíduo é a soma de quadrado do resíduo dividido pelo grau de liberdade do resíduo. Então, por isso que você precisa fazer os graus de liberdade lá no começo. Tá joia? E aí você vai encontrar o F, que nada mais é do que a quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. Nesse nosso exemplo, o F deu de 32,37. Então, a gente vai na tabela para encontrar o valor tabelado do F. Lembra? Então, qual que era o grau de liberdade do resíduo aqui? Alguém lembra? Alguém sabe fazer? O grau de liberdade do resíduo vai ser aqui 20. Então, a gente vai lá na tabela do F. 20, aqui 20. E tratamento era 4, né? Porque são 5 tratamentos, então 4, 2,87. Ok? Então, F é 2,87. O F tabelado aqui. F tabelado 2,87, só achar na tabela. Então, se o F calculado foi maior que o F tabelado, né? Se o F calculado foi 3,32, o F tabelado 2,87, então o teste foi significativo ao nível de 5% de probabilidade, indicando que devemos rejeitar H0 e aceitar H1, e concluir que as variedades de mandioca diferem entre si em relação à produtividade, com um grau de confiança maior do que 95%, porque o teste foi de 5% de significância. Assim que vai ficar a construção da tabela nova final, que é o que vocês vão ter que fazer no exercício para mim, tá? Colocando o valor de F, depois aqui também pode fazer uma coluna a mais, colocando o valor tabela do F tabelado. Tá joia? Aqui tem mais 2 exercícios que vocês podem ir treinando, mas o que ficou da aula é isso, tá? Então não esquecer, soma de quadrado do tratamento, soma de quadrado total, tem que diminuir o fator de correção. Soma de quadrado total não divide por nada. Soma de quadrado do tratamento divide pelo número de repetição. Soma de quadrado do resíduo é soma de quadrado total menos o resíduo. Os quadrados médios do tratamento do resíduo, que é só a soma do quadrado de cada um dividido pelo grau de liberdade de cada um. E o F é quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. F calculado maior que o F tabelado, rejeita H0, ou seja, a diferença estatística. Ok? Então vocês vão vir lá, entrar lá no curso, vão ver esse material extra. Esse vídeo aqui é muito interessante do YouTube, é bem fácil, mais fácil. Fácil de aprender e reforçar a aula de hoje, e depois vão vir fazer uma atividade que é um exercício para vocês fazerem uma análise de variância de um delineamento inteiramente casualizado, ok?
Bons estudos, alunos, e até mais. Toda dúvida deve ser tirada ou colocada aqui no fórum. Abraço.